Boa noite a todas e todos. Nós estamos aqui mais uma terça-feira reunidos para o nosso grupo de estudos. Esse grupo que tem por objetivo fazermos as leituras e compartilharmos sobre as obras que são democraticamente escolhidas lá pelo grupo de Direito Sistêmico do Facebook. E nós estamos fazendo a leitura dessa obra agora, a autobiografia do Bert Hellinger, hoje retomando no capítulo 9, página 138. E esse grupo, esse grupo de estudos, ele se encontra sempre às terças-feiras, às 20h30, no mesmo link do Zoom. E eu vou dar um recadinho mais completo, porque eu vi que tinha algumas perguntas lá nos vídeos do YouTube, e aí todo mundo pode participar, todo mundo é muito bem-vindo. É só entrar no link do Zoom uns minutinhos antes que a sala já está aberta e sejam todos muito bem-vindos. Lembrando, né, que os nossos encontros, eles são gravados e depois o Hamilton disponibiliza lá no canal do YouTube dele. E foi justamente o Hamilton que teve a ideia original de criar e iniciar esse grupo e convidou a Alice, Satinho, Renato Bertatti, o Oswaldo, o René Schubert e quem está aqui hoje conosco, o Marcos Castro, esse grande time. E Marquinhos, desde já receba o nosso carinho, nossa gratidão pelo seu acompanhar hoje e sempre aqui conosco. E, pessoal, hoje, pelo que o Hamilton me passou, é o último encontro do ano, nosso último encontro do ano. Aí o nosso grupo entra nas férias e nós retomamos no dia 2 de fevereiro. Né? Todo ano a gente tem esse período de férias, esse período sabático. Então, para deixar registrado para o pessoal que vai assistir depois o vídeo, também tomar conhecimento dessa mensagem. Temos um leitor hoje, Marquinhos, que é o João, e te passo a palavra com muito carinho, meu amigo. Boa noite, Larissa, João, boa noite a todos. Eu já estava com saudade, né? Porque eu fiquei uns 2 encontros sem estar aqui com vocês, mas foi por circunstâncias alheias à minha vontade. Então hoje eu estava já contando as horas aí para a gente estar juntos novamente. Quando você falou 2 de fevereiro, eu lembrei de uma música que fala, né? 2 de fevereiro é dia de Iemanjá. Eu não me ligo muito nisso, mas como estava próximo ao mar agora, eu me senti bastante conectado. Então voltamos nesse dia, 2 de fevereiro. Gente, de novo, boa noite a todos. Eu não sei se ficou alguma questão do encontro passado. Larissa, eu conversei com o Renê, ele falou que estava tudo tranquilo. Tá ótimo, então a gente pode começar a leitura aí. Nosso amigo João hoje vai ler para nós. Sim. Então, se tiver rápido ou muito lento, vocês me avisem, me corrijam. Então, continuaremos no capítulo 9, na página 138, é isso? A diferenciação das consciências. Minha compreensão das ordens do amor foi precedida por outro conhecimento revolucionário. Entendi que existem diferentes tipos de consciência. Na época em que eu trabalhava com a constelação familiar clássica, distingui 2 formas de consciência, a pessoal e a coletiva, também chamada de consciência de clã. Ambas abordam campos espirituais. Mais tarde, com a nova constelação familiar, a elas se acrescentou um terceiro tipo de consciência. No entanto, como não quero me antecipar, inicialmente me limitarei a descrever os 2 primeiros tipos. A consciência pessoal é vivida como um sentido por meio do qual percebemos diretamente o que é necessário para pertencermos à família ou a um grupo. É como o senso de equilíbrio. Assim que nos afastamos do equilíbrio, sentimos tontura. Essa sensação nos leva a tentar corrigir nossa postura de imediato para que possamos recuperar o equilíbrio e a estabilidade. Algo semelhante faz a consciência pessoal. Quando alguém se afasta do que é válido em sua família ou em seu grupo, ou seja, quando precisa temer que poderá ser excluído do grupo devido à sua ação, fica com a consciência pesada.
Como essa situação é muito desagradável, sua consciência pesada o leva a mudar seu comportamento para que ele possa voltar a fazer parte do grupo. Desse modo, vivenciamos a consciência pessoal como boa e má consciência. Na boa, nos sentimos bem, e na má, nos sentimos mal. Ficamos com má consciência quando pensamos, sentimos e fazemos alguma coisa que não corresponde às expectativas nem às exigências daquelas pessoas e daqueles grupos aos quais queremos e muitas vezes até precisamos pertencer e que são importantes para o nosso bem-estar e nossa sobrevivência. A sensação de proteção que esse pertencimento nos proporciona é boa e nos faz bem. Não precisamos nos preocupar em ficar sozinhos e desprotegidos de um momento para o outro. Portanto, de certo modo, nossa consciência fica atenta para que continuemos ligados a essas pessoas e a esses grupos. Quando percebe que esse pertencimento é ameaçado e nos afastamos dos outros, nossa consciência reage com um sentimento de medo. Por isso, a significação da consciência pessoal não pode ser suficientemente estimada. É o que também revela sua elevada importância na sociedade e na cultura. Por nos unir apenas a determinados grupos e pessoas, excluindo outros, essa consciência é limitada. Por conseguinte, as distinções entre bem e mal também valem para ela. Sentimos como boa consciência tudo que assegura nosso pertencimento. De nosso próprio ponto de vista, não refletimos muito sobre se ela é realmente boa ou se pode até ser ruim para nós ou para os outros. Sem pensar, sentimos e defendemos o que consideramos bom, uma vez que só é percebido como boa consciência, mesmo quando, para um observador fora desse campo espiritual, pareça estranho ou até ameaçador à vida de muitos. A mesma coisa vale para o mal, porém, nesse caso, ele é sentido por nós com mais intensidade do que o bem, pois está ligado ao medo de perdermos nosso pertencimento e, com ele, nosso direito à vida. A diferenciação entre bem e mal serve, portanto, à sobrevivência do indivíduo em seu grupo. A consciência pessoal nos une com mais força quando nos encontramos em uma posição inferior em um grupo e dependemos dele. Porém, assim que ganhamos poder nesse grupo ou nos tornamos independentes dele, esse vínculo é afrouxado e, com ele, também a consciência. Contudo, os fracos são conscienciosos e permanecem fiéis porque estão ligados. Em uma família, são as crianças. Em uma empresa, os funcionários de baixo escalão. Em um exército, os soldados rasos. Em uma igreja, os fiéis. Para o bem dos fortes, arriscam conscienciosamente a saúde, a inocência, a felicidade e a vida, mesmo quando os fortes os exploram, sem nenhum escrúpulo, por aquilo que chamam de fins superiores. São os pequenos que se responsabilizam pelos grandes, os carrascos que fazem o trabalho sujo, os heróis em uma batalha perdida, as ovelhas que seguem o pastor que as leva ao abatedouro, e as vítimas que pagam a conta. Quando a consciência une, ela também restringe e exclui. Por isso, quando queremos permanecer em nosso grupo, muitas vezes temos de negar ou recusar aos outros o pertencimento que reivindicamos para nós, só porque eles são diferentes. Portanto, quem sempre segue a própria consciência acaba rejeitando outras pessoas. Para poder pertencer à sua família ou ao seu grupo, necessariamente menospreza os que são diferentes por terem outra consciência e considera-se melhor do que eles. Assim, por meio da consciência, tornamos-nos temíveis para os outros, pois o que tememos para nós mesmos, como a pior consequência de uma culpa e a máxima ameaça, acabamos desejando ou fazendo aos outros em nome da consciência, só por eles serem diferentes, a exclusão do grupo. No entanto, o que fazemos com eles
outros fazem conosco em nome da consciência. Assim, para o bem, estabelecemos mutuamente uma fronteira, e para o mal, a removemos em nome da consciência. Todas as diferenciações entre bem e mal, entre eleito e rejeitado, ou entre céu e inferno, vêm da consciência. Desse modo, culpa e inocência não são a mesma coisa que bem e mal, pois muitas vezes realizamos ações ruins com boa consciência e ações boas com má consciência. Realizamos ações ruins com boa consciência quando elas servem para nos unir ao grupo importante para nossa sobrevivência, e realizamos ações boas com má consciência quando elas ameaçam a união a esse grupo. Assim, a boa consciência de um e a boa consciência de outro tornam-se o ponto de discórdia que separa pessoas, povos e religiões. A boa consciência deles coloca uns contra os outros, justifica as piores crueldades contra os semelhantes, por exemplo, nas guerras religiosas. Com isso, a consciência se opõe ao respeito e ao amor por quem é diferente. Portanto, o critério para a consciência é o que vale no grupo ao qual pertencemos. Por isso, pessoas provenientes de grupos diferentes também têm consciências diferentes, e quem pertence a vários grupos tem uma consciência específica para cada um. Consciência nos mantém no grupo, assim como o cão mantém as ovelhas no rebanho. Porém, quando mudamos de ambiente, como um camaleão, ela também muda de coloração para nos proteger. Nesse sentido, com a mãe temos uma consciência diferente daquela que apresentamos em relação ao pai. A consciência na família não é a mesma que temos na profissão. A que demonstramos na igreja tampouco é igual à que revelamos entre amigos. No entanto, sempre se trata de vínculo do amor de vínculo e do temor da separação e da perda. Quando se considera a consciência pessoal com mais profundidade, constata-se que ela segue 3 necessidades. No fundo, chega a ser idêntica a elas. João, vamos dar uma paradinha aqui. Tá. Aí também você pode dar uma respirada. Mas é que foi proposital mesmo, porque ele fala da consciência pessoal aqui, não é? E o Bert já vem provocando também a gente. E quando a gente vai falar da consciência, esse é um grande legado do Hellinger, né? Essa distinção entre as consciências. E o que o Hellinger traz para nós aqui, nessa consciência pessoal, e aí eu me lembro do último encontro que nós estávamos, alguém me fez uma pergunta que foi bastante ampla com relação à culpa e inocência. E eu posso até falar um pouquinho agora de culpa e inocência, porque agora ele também está falando das consciências. E quando a gente fala de culpa e inocência com relação a essa consciência e também trazendo as ordens. Aqui, ele está falando da consciência pessoal e especialmente dentro do campo do pertencimento, do vínculo. Então, como é que se sente de boa consciência? Não é? Quando esse vínculo ele não está ameaçado, quando se está próximo, quando se sente, não é, inocente, que se sente próximo a esse grupo e protegido pelo grupo, ou seja, fazendo aquilo que o grupo prevê. Então, por isso que o Hellinger coloca para nós, né, essas distinções, e ele traz o quanto essa consciência atua, né, pessoal e perante esse grupo. O nosso primeiro grupo, a família. Então, se a gente pensar que esse grupo familiar também traz uma consciência maior, e depois nós vamos falar um pouquinho dessa consciência familiar ou consciência do clã, uma pergunta que sempre surge nessa consciência pessoal é: o que é que eu devo fazer para continuar pertencendo a este grupo? Essa é a pergunta-chave da consciência pessoal. Então, todos os grupos têm regras. E por isso que o Bert trouxe para nós também assim, olha, a sua consciência na família não é a mesma lá no seu trabalho, que não é a mesma lá na sua igreja, que não é a mesma no seu grupo de amigos, que não é a mesma de qualquer outro grupo, né? Porque cada grupo que você é inserido traz seus valores, traz suas regras, traz as diretrizes.
E tanto mais eu sigo essas regras, eu permaneço de boa consciência, porque eu estou fazendo exatamente o que o grupo espera. E nesse contexto também me sinto protegido. Eu não tenho ameaça de ser excluído do grupo. Então essa é a boa consciência, assim, eu estou protegido e faço de acordo com aquilo que o grupo também espera de mim. Quando eu vou para a má consciência, eu estou desbordando um pouquinho das regras desse grupo. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque vai vir aqui no texto. E aí, eu estou desbordando, vem aquela sensação de culpa, porque eu estou me distanciando. Essa é a sensação gerada na pessoa, assim, eu estou me sentindo distante, ou até mesmo excluído desse grupo. Por quê? Porque eu também sair das regras, dos valores, daquilo que se esperava dentro daquele grupo. Aí, quando o Hellinger fala para nós assim também, olha, na família atua de uma forma, na empresa de uma outra forma. Agora, é bom que se deixe claro assim, na família, quando nós chegamos nessa determinada família, não tem como. Nós permanecemos ali nesse grupo. Porque em alguns grupos eu posso até escolher sair, certo? Meu grupo de amigos lá do bar de quinta-feira, um determinado dia eu resolvi que eu não vou mais participar, né? E aí você vai perceber qual é a sua sensação e por que é que você decidiu não mais participar. Aquilo não mais te atraía, outros propósitos, e você foi se distanciando das regras, dos propósitos daquele grupo, até que você realmente saiu. E é possível fazer isso. Da família isso é possível? Não é. Na família, nós pertencemos e permanecemos nesse nosso primeiro grupo. E aí, por isso que muitas vezes nós falamos, quando existe algum membro dessa família que foi excluído, que foi esquecido, existem comportamentos que serão repetidos dentro desse sistema, justamente para trazer aquele membro familiar que foi excluído ou esquecido de volta para o próprio grupo, para a própria família. É uma forma de dizer: olha, você também faz parte, assim como nós. Eu amo você assim como todos os demais. Então, eu faço igual a você. E foi aí que o Bert Hellinger também observou a repetição dos comportamentos dentro desses mesmos grupos, dentro dessa mesma família, dentro desse mesmo clã. Também é importante dizer assim que uma vez eu perguntei para uma pessoa o que ela entendia desse pertencimento e ela disse assim para mim: pertencimento é assim, tudo que eu nasci nessa família, então tudo que é de ruim dessa família agora eu carrego. Então, o pertencimento vai muito além disso. O pertencimento, por primeiro, ele assegurou a nossa própria sobrevivência. Então, percebam a preciosidade de pertencer a esse grupo, de estar dentro desse grupo, porque assim, em primeira instância, eu sobrevivi. Assim me foi garantido a sobrevivência. Então, esse é um ponto também que traz segurança. Por isso que as pessoas se sentem também seguras quando estão no grupo e seguem as regras desse grupo. E veja que o Hellinger também trouxe para nós assim, olha, aqui quando falamos em boa consciência e má consciência, não tem necessariamente a ver com o bem e mal. Por quê? Porque justamente são as regras daquele grupo. Então, uma vez até falei para vocês aqui um exemplo bem simplesinho assim, que uma família que tem o papai, a mamãe e seus 5 filhos, e naquele grupo a regra, o valor que atua ali é assim, olha, todos os dias eles saem de manhã, o papai, a mamãe e os 5 filhos se distribuem nas ruas da cidade e o objetivo deles é praticar pequenos furtos e à noite eles vão trazer esses objetos para casa e eles vão ver então o que eles furtaram, o que cada um levou à noite para essa família. Um determinado dia, um desses filhos resolve assim que ele não quer mais furtar, ele não quer mais fazer aquilo.
E então, papai, mamãe e os 5 filhos, como costumeiramente faziam, saem de manhã e esse único filho, ele volta para casa sem nada. E chegam à noite, eles começam a mostrar o que é que eles angariaram como produto desse furto. Um furtou um celular, um furtou alguma outra coisa e outra, e esse filho não leva nada. Então, como é que ele se sente? Qual era a regra desse grupo? Qual era o valor desse grupo? Será que ele se sente bem? Porque se a gente pensar moralmente falando, você vai falar, mas ele fez certo? Ele não praticou o furto. Agora ele está ali junto com o pai e a mãe, os demais irmãos, e só ele não levou nada daquilo que era uma regra dentro daquele grupo, dentro daquela família. Então, ele está de consciência leve ou de consciência pesada. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque justamente para que vocês não atrelem isso a nada que seja entre bem e mal, mas sim como aquilo que atua dentro daquele determinado grupo. Qual é a regra, qual é o valor que esse grupo traz e que depois nós vamos ver dessa consciência maior, né, essa consciência familiar, essa consciência do clã, que atua de forma inconsciente nessa nossa consciência estritamente pessoal. Será que falei muito agora? Entenderam? Ficou claro essa parte, assim? Tô vendo o pessoal fazendo assim, então, porque tá claro. Mas se tiver perguntas aí, Larissa, fiquem à vontade, porque essa é uma parte bem instigante, e eu já falo justamente esse exemplo bem simplesinho, assim, mas eu sei que já mexe, porque logo de cara, assim, a primeira vez que eu falei isso, alguém falou, não, mas esse filho que não furtou, ele fez o certo, ele fez o que era correto. Então, dentro dessa consciência maior, não tem esse bem e esse mal nesse sentido moral que nós queremos talvez ver, ou que nós vimos à primeira vista. E é por isso que ele fala, que o Bert fala em algum lugar aqui, ele falou, né, você faz algo bom e mesmo assim pode estar de consciência pesada. E você faz algo ruim e pode estar de consciência leve. Daí é julgamento. Né? Esse bom e esse mal, esse ruim, é um julgamento daquilo que é próprio daquele grupo. E é por isso também que existem tantas atrocidades justificadas na própria consciência. Né? Então, um justifica a sua própria consciência para praticar determinada conduta, que para o outro é completamente o avesso. E assim as guerras acontecem e muitas separações. Ok, eu acho que eu falei um pouquinho demais. Você falou muito ótimo. A Rosiane deixou um recadinho aqui falando muito boa explicação e várias palminhas. E o Geraldo também está dando uma contribuição aqui, como cumprimentar o vizinho que é inimigo do pai. O Geraldo ele já foi para outra consciência. Aí que daqui a pouco nós vamos chegar nessa daí. Mas isso que você trouxe, Geraldo, justamente, o Bert falou assim, olha, existe a consciência pessoal, existe a consciência coletiva, a consciência de clã, e depois existe uma terceira consciência, que falou, não vou me adiantar agora. Mas você trouxe algo precioso, eu também não vou me adiantar, assim como o Hellinger, mas você trouxe exatamente assim Marquinhos, seu desculpa. microfone. Desculpa, acho que eu encostei aqui no teclado. Você trouxe, Geraldo, algo que eu lembrei esses dias, agora, essa semana, sobre na mitologia grega, já viram aquele conto que fala sobre a Ariadne e o Teseu? É o fio vermelho? Já ouviram isso? Aí eu tô vendo um pessoal aqui que tá falando que já ouviu. Não, Geraldo, não ouviu isso? Esse daí? Essa vem essa outra consciência, que vocês já sabem que é a consciência espiritual, não é? Então, eu vou contar rapidamente, só para você ter uma ideia, como é esse abraçar ou beijar o inimigo, né? Estar, assim, aberto também para esse inimigo. Então, a Ariadne era filha de um rei chamado Minos, que brigava muito com o rei Egeu. E esse rei Egeu também tinha um filho, o Teseu. E aí, eles brigando lá, o rei Minos venceu e exigiu que eles tinham que, então, sacrificar 7 meninos e 7 meninas.
E aí o filho do rei Egeu, né, que é o Teseu, falou assim, não, mas isso não pode, não podemos fazer isso. Eu vou lá em Creta e eu vou derrotar o Minotauro. Então ele tinha que derrotar o Minotauro. E o Minotauro é aquele que é metade homem, metade touro, né? Então, assim, o Minotauro vivia num labirinto e ninguém saía do labirinto, terrível. E aí o Teseu foi para Creta, só que quando ele chega lá em Creta, ele encontra a Ariadne, que é a filha do rei adversário. E aí a Ariadne diz para ele assim, olha, eu vou te ajudar. E como é que eu vou te ajudar? Porque naquele labirinto ninguém saía do labirinto. Então a Ariadne deu para o Teseu um grande novelo de lã vermelho. Acho que o vermelho foi o Bert que está falando. Ele deu um grande novelo de lã para o Teseu para que ele pudesse voltar desse labirinto, para que ele pudesse encontrar o caminho de volta. Então o Teseu foi, entrou no labirinto e ele conseguiu matar o Minotauro. E quando ele matou, veio esse medo nele assim, e ele falou: como é que agora eu encontro o caminho de volta? E ele se agarrou no fio de lã vermelho e conseguiu voltar. E retornou graças a esse fio condutor de Ariadne, esse fio que Ariadne deu para ele. Então, assim, eram reinos inimigos. E aí esses dois, por fim, acabaram se apaixonando e depois se casaram. E aí, por que isso que eu estou falando isso? Eu quero depois, ao final, já que trouxemos isso, vou fazer uma meditação com vocês sobre esse fio condutor nas nossas vidas. Como é, dentro das consciências, esse fio condutor que nos leva e traz nesse caminho de volta. E como é que nós podemos sair desse fio condutor que o tempo todo nos leva e traz, leva e traz, leva e traz, e encontrar um outro fio, quase imperceptível, que também está nas nossas mãos e que nos auxilia a seguir em frente, talvez de uma maneira diferente. Fica para daqui a pouco, no final. Olha, Marquinhos, no chat não tem mais nenhuma observação, nenhuma partilha, e também não estou vendo ninguém com a mão levantada. Agora, nessa passagem, eu lembrei de duas coisas aqui, se você me permitir. Por favor. Justamente nesse ponto nesse parte do texto aqui que ele fala, desse modo, culpa e inocência não são a mesma coisa que bem e mal, pois muitas vezes realizamos ações ruins com boa consciência, assim, ações boas com má consciência. Aí eu lembrei da nossa primeira aula da pós-graduação, Geraldo, Marcos. Vocês lembraram também? Que a nossa professora falou que ela nos instigou, onde foi que Bert descobriu sobre isso? Quero ver se vocês vão adivinhar. E eu lembrei dela nos falando, né, que como foi que Bert observou, constatou isso no confessionário. Achei legal a gente compartilhar essa constatação, né, que a gente viu logo, foi logo na primeira aula, eu acho, né? Ótima lembrança, Larissa, porque justamente nesse período do Bert, e ele via assim, o que era um pecado mortal para um, aí de repente chegava o outro, e aquilo era tão natural, era tão comum, fazia parte do cotidiano, de um valor que a família seguia e estava com a consciência super leve, com a consciência super tranquila. Então, essa parte aí que a Larissa trouxe é uma observação que talvez alguns não conheçam, que o Bert chegou nisso no confessionário. Obrigado, viu, Larissa? É isso. Seguimos, então? Seguimos. Então, ele vai falar das três necessidades da consciência. A primeira, a necessidade já descrita de pertencimento. A segunda, a necessidade de equilíbrio entre dar e receber. Essa necessidade possibilita o intercâmbio entre os membros do sistema. Como está ligada à necessidade de pertencimento, em geral manifesta-se do seguinte modo: quando recebo algo bom, tenho a necessidade de compensar. Porém, como me sinto parte integrante do grupo e amo, dou um pouco mais do que recebi. No outro, ocorre algo semelhante. Ele também restitui um pouco mais. Assim,
o equilíbrio aumenta e o relacionamento se aprofunda. Entretanto, essa necessidade de equilíbrio também tem seu lado negativo. Quando alguém me faz um mal, tenho a necessidade de revidar. Assim, o equilíbrio aumenta em sentido negativo. Essa necessidade de justiça e vingança é tão forte que sua necessidade de pertencimento acaba sendo sacrificada. Mesmo entre os povos, o excesso de desavença e hostilidade tem a ver com essa necessidade de justiça e vingança. O verdadeiro e, por assim dizer, correto equilíbrio seria fazer ao outro um mal menor do que ele nos causou. E a terceira, necessidade de ordem. Valem certas regras que têm de ser cumpridas. Quem a segue sente-se consciencioso. Quem não a segue sente que terá de pagar um preço por elas, por exemplo, por meio de uma punição. Entretanto, por trás da consciência que sentimos atua uma outra consciência. Ela é poderosa e, por seu efeito, muito mais forte do que a pessoal. Contudo, do ponto de vista do sentimento, permanece amplamente inconsciente. Esta segunda consciência, chamada de coletiva ou de clã, é mais extensa. Também defende os interesses dos excluídos pela consciência pessoal. Por isso, costuma entrar em conflito com ela. A razão para tanto é o fato de que, em nosso sentimento, a consciência pessoal tem prioridade em relação à coletiva. Uma vez que a consciência coletiva atua de modo inconsciente, não podemos sentir sua força especial, apenas constatar seus efeitos em nossa vida. No entanto, só conseguimos fazer isso quando conhecemos as leis férreas da consciência coletiva, as ordens do amor. Posteriormente, Sophie nomeou-a princípios básicos da vida. Tende a admitir que essa expressão corresponde bem mais ao significado das leis, pois de sua observância depende nossa felicidade, nosso sucesso e até nossa saúde. Para dizer sem meias palavras, o conhecimento acerca das ordens do amor decide sobre a vida e a morte. Olha, aqui, João, só uma paradinha porque ele vai para outro capítulo, né? É interessante dizer que essas leis que o Bert Hellinger trouxe, né, ele descobriu, são leis universais e nesse sentido, assim, elas atuam independentemente de que eu conheça ou não, né? Muitas pessoas talvez ainda pensam assim, ah, não, mas eu não tenho conhecimento. E aí, às vezes, eu falo até no campo do direito, olha, é justamente por isso que é chamado de lei, porque você conhecendo ou não, ela atua. É como a lei da gravidade. Eu suspender aqui uma caneta, isso vai cair, quer eu saiba dessa lei ou não. E aí o Bert vem falar também dessa nomenclatura que a Sophie depois trouxe para nós, que são princípios básicos da vida. Então, conforme também for evoluindo e que o Hellinger veio falando da Hellinger ciência, como essa ciência dos relacionamentos, né, e essa ajuda para a vida, e a constelação foi saindo daquilo que se tinha lá atrás como uma terapia e vindo para esse campo de auxílio à vida. Então, essa nomenclatura de princípios básicos da vida também trazida pela Sophie, o próprio Hellinger disse, olha, isso também representa mais esse movimento como está agora. Depois eu quero compartilhar com vocês, porque eu lembrei também aqui essa consciência, só para dizer assim, olha, essa consciência coletiva, ela atua de forma inconsciente. Então, esse que é aonde está isso, né? Está realmente no inconsciente. Como é que eu sei que está emaranhado ou não está emaranhado, ou que está seguindo o destino do outro? Pelos efeitos. Isso atua de forma inconsciente, e por isso ela é tão poderosa, por isso ela é arrebatadora, porque apenas se descobre pelos efeitos, quando eu olho pelos efeitos que são gerados através desses vínculos. E o que eu lembrei para comentar com vocês foi que há mais ou menos 10 dias, né? Nós tivemos um seminário junto com a Sophie, e foi muito legal, porque nós fizemos uma parceria aí, uma conexão Brasil-Alemanha. Então, eu fiquei com um pequeno grupo presencialmente aqui no Brasil, e a Sophie ficou
na Alemanha. É que esse foi um encontro só para as turmas de pós-graduação. Alguém daqui que estava aqui participou? A Bruna participou. E foi muito, muito bacana porque a gente estava falando justamente sobre a postura. E dentre as posturas do constelador, que a gente vai falar de atuar sem medo, né, sem intenção, sem dó, sem pena, e aí tem essa postura do sem amor. E quando a gente vai falar aqui dessa consciência maior, essa consciência espiritual, é justamente assim, chegar nesse ponto de amor benevolente a todos. Então, só queria compartilhar com vocês. Ô, Bruna, como que foi? Como você sentiu, assim? Porque foi uma experiência nova, foi a primeira vez que a gente fez essa conexão junto com a Alemanha e um grupo aqui no Brasil, que a gente fez as constelações aqui presenciais e com a Sophie também conduzindo lá da Alemanha. Como foi para você, Bruna? Eu já tinha feito alguns seminários com ela online, né, nesse formato, e eu achei que essa divisão, essa junção entre Brasil e Alemanha que teve na aula, para mim a força do campo foi muito forte, eu tive muitos insights e foi muito profundo assim para mim, eu fiquei muito mexida durante a semana e para mim eu acho que não perde nada para um encontro presencial, assim, achei que foi muito bom. E falamos muito dessa postura do sem amor, né? Sim. Sem Na amor verdade é esse. Foi, na verdade, o que deu mais um certo trabalho para compreender bem, né? Porque às vezes a gente não sabe muito bem como diferenciar um amor do outro. Exato, Bruna. Obrigado, gente. Podemos seguir, João. Se alguém tiver alguma pergunta. Nós seguimos. Capítulo 10, a primeira ordem do amor, o direito ao pertencimento. A consciência coletiva ou de clã é uma consciência de grupo, pois todo ser humano está ligado aos seus pais e ao seu clã em uma comunidade de destino. Com nossos pais, também partilhamos seus clãs e passamos a pertencer a um clã, no qual os do pai e da mãe se uniram. Um clã se comporta como se fosse mantido coeso por uma força que une todos os membros e por um senso de ordem e equilíbrio que, de certo modo, influi em todos os membros. Quem é unido e guiado por essa força e quem é contemplado por esse senso pertence ao clã. De modo geral, trata-se das seguintes pessoas: todas as crianças, incluindo as abortadas, as que partiram, as natimortas, as entregues para adoção e as esquecidas. Meio-irmãos também contam como membros integrais da família. Os pais e seus irmãos de sangue, incluindo os abortados, os que partiram, os natimortos, os entregues para adoção e os esquecidos. Ex-companheiros dos pais, os avós, mas sem seus irmãos, embora haja exceções nesse sentido. Em casos excepcionais, também os ex-companheiros dos avós. Todos cuja morte ou perda precoce proporcionou algum benefício aos membros da família e, desse modo, contribuíram para a sobrevivência na família atual e de seus descendentes. Se membros da família foram culpados pela morte de outras pessoas, suas vítimas também pertencem à família. O contrário também é verdadeiro. Se na família houve vítimas de assassinos externos, estes também pertencem à família. E se a família obteve alguma vantagem em detrimento de outrem, o prejudicado também pertence à família. Enquanto a consciência pessoal é sentida pelo indivíduo e serve ao seu pertencimento e à sua sobrevivência pessoais, a consciência coletiva ou de clã considera a família como um todo, pois a preservação da integridade do clã, ou seja, sua plenitude, depende estreitamente do vínculo do destino. Por isso, de acordo com a primeira ordem servida por essa consciência, todo membro da família tem igual direito de pertencimento. No entanto, em muitas famílias e em muitos clãs, esse direito é recusado aos membros.
Por exemplo, se um homem casado tem um filho ilegítimo, às vezes sua mulher diz: não quero saber dessa criança nem da mãe dela. Elas não pertencem a nós. Ou quando um membro da família teve um destino difícil, por exemplo, quando a primeira esposa do avô morreu após o parto, seu destino amedronta os outros que não mencionam o fato, como se a mulher não tivesse existido. Crianças mortas precocemente ou natimortas também costumam ter esse direito negado, por exemplo, ao serem esquecidas. Às vezes também acontece de os pais darem ao filho seguinte o nome do filho morto. Desse modo, é como se dissessem ao primeiro: você já não está entre nós, encontramos um substituto. A criança morta nem sequer pode manter seu nome. Com frequência, disse a um membro da família que demonstra um comportamento desviante: você nos envergonha, por isso o estamos excluindo. Na prática, a moral muito arrogante nada mais significa do que uns dizerem aos outros: temos mais direito de pertencer a esse grupo do que vocês. E vocês têm menos direito de pertencer a esse grupo do que nós. Ou ainda, vocês perderam seu direito de pertencimento. Nesse sentido, o bem nada mais significa, além de tenho mais direitos. E o mal, você tem menos direitos. Quando os membros de um clã recusam a um membro anterior seu direito ao pertencimento, seja porque o desprezam, porque temem seu destino, seja porque não querem reconhecer que ele abriu espaço para os descendentes, ou quando não reconhecem algo pelo qual, ao contrário, deveriam ser-lhe gratos, um descendente se identifica com ele e o imita sem perceber nem conseguir evitá-lo, pressionado que é pelo senso de compensação da consciência de clã. Muitas vezes, ele nem sequer conhece o excluído e nada sabe de sua existência. Esse membro assume, então, como representante o destino do excluído. Pensa como ele, tem sentimentos semelhantes, vive de maneira análoga e chega a ter uma morte parecida. Portanto, esse membro da família encontra-se a serviço da pessoa excluída e defende seus direitos. É como se fosse possuído pela pessoa excluída sem perder seu próprio self. Pois sempre que a um membro for negado o pertencimento, haverá no clã um ímpeto irresistível para restabelecer a integralidade perdida e compensar a injustiça ocorrida. A esse respeito, dou um exemplo. Um homem casado conhece outra mulher e diz à primeira: não quero mais saber de você. Se tiver filhos com sua nova esposa, um deles representará a primeira mulher abandonada e combaterá o pai, talvez com o mesmo ódio que ela. Ou então se afastará dele com a mesma tristeza que ela. Mas esse filho não sabe que está rememorando e legitimando a excluída. Isso significa que um poderoso senso de ordem, que de certo modo age em todos os membros, zela para que todos os pertencentes ao clã perdurem até a morte, além da morte. Pois o clã abrange tanto os vivos quanto os mortos, em geral até a terceira e às vezes até a quarta e quinta geração anterior. Ninguém quer ser separado de sua família pela morte. Sobretudo, a consciência coletiva quer até mesmo trazer os membros de volta para a família. Em outros termos, embora com a morte percamos a vida atual, nunca perdemos nosso pertencimento à família. Não é que a pessoa excluída queira espontaneamente ser representada desse modo. Em primeiro lugar, é a consciência coletiva a provocar essa representação. Chamam isso de envolvimento. Com frequência, ele explica o comportamento estranho de um membro da família. Comparada com a consciência pessoal, a coletiva se mostra como totalmente imoral ou amoral. Não faz distinção entre o bem e o mal, nem entre a culpa e a inocência. Por isso, não se pode imaginar essa consciência como uma pessoa que persegue objetivos pessoais após uma reflexão amadurecida. Ela age antes como uma pulsão de grupo,
que só quer uma coisa, salvar e restaurar a integralidade. Desse modo, é cega na escolha de seus meios. Praticamente se apropria de um membro inocente da família e o vincula ao destino do excluído. Por outro lado, a consciência de clã protege todos do mesmo modo, uma vez que pretende restaurar seu pertencimento quando este é negado. João, vamos dar uma paradinha então? Tá. Aqui, quando nós falamos, né, que a consciência coletiva, essa consciência de clã é poderosa, é justamente aqui o Bert trouxe esses exemplos para nós, do quanto ela atua nesse inconsciente pela integralidade do próprio clã. Então, ela toma a serviço um membro da família e que vai representar aquele que foi excluído, aquele que foi esquecido, aquele que foi negado o direito de pertencimento. Então, se por um lado tem essa consciência pessoal, de outro existe essa consciência coletiva que atua de forma inconscientemente e vela pela integralidade do sistema. O que é isso? Vela pela integralidade do sistema. Ela não permite que alguém seja excluído. E quando detecta essa exclusão, existe essa pressão pela compensação, essa pressão para que esse membro volte a retornar para o sistema. E como é que isso acontece? Com essa repetição de comportamento. Esse membro posterior e inocente, ele vive esse emaranhamento, ele é tocado pelo destino daquele que foi excluído. Aqui foi usada a palavra envolvimento, vocês devem ter visto aqui, mas muitos devem conhecer o termo emaranhamento. O que é esse emaranhamento? É justamente viver esse destino de um outro membro da família, ainda que de forma inconsciente. Não se tem consciência disso. Muitas vezes não se sabe nada disso, como esse exemplo que o Bert deu aqui, de uma avó que faleceu no parto. Ou, por exemplo, eu já vi vários e vários casos de pessoas que cometeram suicídio na família. E aí, essa família, inclusive no intuito de proteger aqueles que vieram depois, eles não comentam nada sobre o suicídio. Eles não falam sobre o suicídio. Isso é algo que é classificado como terrível dentro da família. Porém, não importa se isso tenha conhecimento desses membros seguintes ou não, alguém é tomado por essa consciência coletiva que não permite essa exclusão e vai repetir esse comportamento. E muitas vezes repete exatamente o mesmo comportamento. No caso do suicídio, também na geração seguinte se percebe o suicídio. Ou então, a pessoa assim se coloca numa posição de fracasso perante a vida, não se permite ser um vencedor na vida, porque existe um membro aqui dentro dessa família que foi excluído e que é tido como alguém que fracassou, que fez algo muito ruim e que sequer não pode ser lembrado dentro desse sistema. Porque se falarem sobre isso, pensa-se que vai trazer algo ruim para o sistema. Quando, na verdade, deixar isso escondido, mais uma vez, fomenta essa exclusão e aí vem essa consciência coletiva e, como forma de compensar essa exclusão, captura esse membro da geração posterior, ou um outro membro, e esse membro vai viver o destino daquele que foi excluído. Esse é o emaranhamento, viver esse destino de algum membro que foi excluído dentro da família. E isso existe aos montes, existe muito, em várias situações. Eu falei aqui de situações bem graves, né? Suicídio, morte, mas em tantas outras situações também isso é possível. Quando alguém causou um prejuízo grave a outro, alguém teve também um benefício às custas de outro, vítimas, né? Assassino, tudo isso influencia e passa a estar junto, pertencer dentro do sistema. E por isso que essa consciência coletiva, ela fica velando por essa integralidade. E quando a gente fala de sistema, vocês viram lá atrás, quem é que pertence? O Bert trouxe
né, uma gama de pessoas que pertencem e não são apenas aquelas pessoas com vínculo de consanguinidade, né, vínculo de sangue. Ou seja, é um campo maior, é um campo muito mais amplo, em que as outras pessoas que não aquelas de sangue também passam a pertencer ao sistema e não podem ser excluídas, não podem ser esquecidas, do contrário, vai haver repetição de comportamento dentro desse sistema. Ok? Perguntas? Alguém ficou com dúvida com relação a isso? Ou isso já é algo também tão tranquilo aí? Eu não sei como você tem pessoas novas hoje aqui no grupo. Às vezes, à primeira vista, chama a atenção, né? Depois, tem pessoas que já estão participando há bastante tempo, então isso já fica algo já sedimentado. Eu sempre fico passada. Ô, Larissa, e sabe, você falou agora, eu lembrei que eu vi uma reportagem no Fantástico, e o que é isso, assim? Que muitas vezes, aquilo que está oculto, está ali, presente, mas não olha para isso. É por que eu estou dizendo isso? Porque eu vi no Fantástico que descobriram uma nova espécie de uma baleia. Vocês viram isso? Eles estão comprovando isso, né? Então, vejam, é algo tão grande como uma baleia que está ali e muitas vezes não se percebe, não se dá conta do que realmente existe. Permanece oculto, ainda que seja tão visível aos olhos da alma. Não há consciência pura e simplesmente racional. Então, muitas vezes é se dar conta do que é que está oculto e precisa ser revelado, quer ser mostrado, para que você possa se desvincular disso. Porque como é que o Bert falou aqui também, não é que aquele membro que foi excluído quer que você viva a vida dele, que você viva aquilo que pertence a ele, mas simplesmente que você se dê conta de que isso existe e de que ele possa retornar ao sistema e ter esse mesmo direito do pertencimento como todos os demais. E assim, esse emaranhamento pode se dissolver e cada um então segue com aquilo que lhe é próprio. Aí sim, isso também traz paz dentro desse sistema, porque todos são vistos, todos são lembrados, todos são reconhecidos. Viver essa vida que é do outro, ou esse destino que é do outro, não traz paz. Esse viver aquilo que é do outro perpetua a dor dentro do sistema. E isso vai passando de geração em geração. Então, também através da constelação familiar, né, da família Stelling, a gente consegue sair desse emaranhamento, olhar efetivamente para aquilo que aconteceu e cada um segue na sua própria força. E todos são lembrados. Todos têm esse mesmo olhar benevolente. Todos são vistos com esse amor espiritual que une todo esse sistema. Esse é o olhar. Perfeito, Marquinhos. E nós já lemos sobre isso em vários outros livros, né, que o grupo já vem se debruçando. Nós já lemos diversos livros e esses pontos, como é a chave, né, o coração desse conhecimento, a gente já leu em várias oportunidades. E eu confesso assim que a cada encontro nosso aqui, como esse é o livro mais recente, né? O último livro, o livro mais revisado e tudo mais, como ele consegue ser ainda mais claro, mais completo e mais profundo, né? Então, por mais que a gente já tenha lido, eu acho que esse livro ele nos leva a um outro nível também. Exatamente. Olha, no chat não tem nenhum comentário. Eu não sei se alguém quer fazer alguma colaboração, alguma pergunta aqui. Hoje o pessoal está quietinho. O que aconteceu, gente, com vocês hoje? Todo mundo introspectivo.
A Vera tá me olhando sério, Vera. Agora Agora ela riu. Ninguém tem perguntas? Ó, se ninguém tem pergunta, eu vou ler para vocês. Então, eu tinha falado de uma meditação, mas eu vou ler esse livrinho aqui que eu já falei para vocês, né? Que eu gosto bastante, Pensamentos a Caminho. E aí eu abri numa página hoje, assim, antes do nosso encontro, eu vou falar o que veio para nós, assim, nesse encontro. A dedicação. O Hellinger vai falar para nós sobre dedicação. Se alguém quiser ganhar, a página 121. O meu é a segunda edição. Quando me dedico a uma pessoa, a uma causa ou tarefa, eu saio de mim, volto-me para o outro, pessoa ou coisa, sou atraído por ele, observo com atenção, aproximo-me dele com interesse e amor, uno-me interiormente a ele e momentaneamente sou com ele uma só realidade. Na dedicação, eu esqueço de mim, mas não me perco. Estou fora de mim, porém em minha companhia. Como isso é possível? Essa dedicação nasce da alma, acompanha a alma, atinge algo essencial na outra pessoa, no objeto, na missão. Contudo, esse essencial não é jamais exterior. Ele vai além do que os sentidos podem perceber. Situa-se no interior de uma realidade mais ampla, onde eu e o objeto de meus cuidados nos encontramos e nos tornamos mais do que éramos. Talvez a vida e sua realização nada mais sejam senão uma dedicação permanente. Quando ela se interrompe, o tempo transcorrido até a próxima entrega parece-nos um tempo perdido. Na dedicação, porém, o tempo passa voando e nós o vivenciamos como realizado. Eu quis ler isso daqui porque nós estamos chegando nesse nosso último encontro de 2020 e foi um ano tão diferente aí, né? Está sendo para todos. Esses dias eu falei assim, cada um teve um convite, aí um amigo falou assim, não foi um convite não, foi uma intimação para olhar para o que é próprio, porque todos, né, receberam isso daí. E cada um da sua forma, cada um a seu tempo. E para mim passou muito rápido, esses nossos encontros aqui foram rápidos, assim. Para mim sempre foi um momento de muita alegria de estar aqui com vocês, de compartilhar isso. E quando eu estava lendo, eu lembrei um pouquinho do que a gente estava falando no encontro, esse encontro que fiz junto com a Sophie, sobre compaixão. A gente estava falando como é essa ajuda ao outro, como é que nós podemos estar em sintonia com o outro, mas sem se emaranhar com esse outro ou viver a dor desse outro. Sem cair nesse campo de dó ou pena, ou de querer assim, se eu sofrer junto com ele, talvez eu amenize o sofrimento dele. E isso não ajuda. O que ajuda, se a gente cair nesse campo da compaixão, e aqui o Bert fala de dedicação, é justamente assim, entrar nessa sintonia com o outro, mas ainda estar no nosso lugar, a uma certa distância. Não é preciso, a Sofia usou uma expressão assim, cair na lama com o outro. Não é preciso você se afundar na lama com o outro. Você pode estar em sintonia, ainda que isso seja a uma certa distância, para que cada um siga na sua própria força e receba o que é necessário para reerguer-se, para se erguer. Então eu queria desejar a vocês, com essa dedicação aqui do Bert Hellinger, um maravilhoso final de ano. Eu agradeço muito por estar aqui, né, com vocês durante todo esse tempo. O René hoje, ele não conseguiu passar por aqui. Ele está aqui? Ah, está aqui! Olha aqui! Ah, eu ia falar que ele estava no lançamento lá do livro, tem um livro que saiu agora. Conta aí, René. Oi, Marcos, tudo bem? Eu só vim desejar tudo de bom para todos vocês. Eu estou aqui no lançamento
Eu só vim no finzinho mesmo para mandar um grande beijo e um abraço para todos vocês que alegraram este ano com esse grupo de estudos. Até mais. Renê, obrigado por passar por aqui. Que maravilha! Eu não tinha visto ele ainda não aqui, ó. Agora eu te vejo aqui, meu amigo. Obrigado pela sua companhia. Estar junto com o Renê, olha, ele é uma pessoa assim de um coração enorme e que está sempre pronto para levar o outro adiante. Eu realmente agradeço o Renê por ser essa pessoa tão generosa e companheiro assim, e que me ajudou bastante já na minha vida, no meu caminho. Muito obrigado, Renê, por você estar aqui. E obrigado, Larissa, que nos acompanha. Obrigado a todos. Deixa a palavra aberta aí, se alguém quiser falar alguma coisa. Palavra aberta, pessoal. Mas antes disso, se eu puder falar, gratidão muito especial a essa dupla, Marcos Castro e Renê Schubert, por esse ano incrível que passamos juntos todas as terças-feiras, com bom humor, né, com união. Toda terça-feira, esse momento aqui, parece que abrir um oásis, né? Estávamos cansados, estávamos apreensivos, mas as nossas terças-feiras, no encontro do nosso grupo, é um momento incrível e sagrado. E eu quero lembrar uma coisa também, amanhã é aniversário do Bert, 16 de dezembro. Então, que nossos bons pensamentos, nossas preces, nossas orações, nossos agradecimentos também, que ele também possa receber no plano onde ele está, né? Que graças a ele e à obra dele, nós estamos aqui nos encontrando, nos reunindo. Mas muito especialmente um agradecimento a essa dupla. E olha, gente, tem um monte de mensagem aqui no chat, de gratidão, de agradecimento. Lembrando que nós retomamos no dia 2 de fevereiro, tá? E aí, quem quiser falar alguma coisa, como o Marquinhos falou, palavra aberta. Podem abrir o microfone, pessoal, fiquem à vontade. Festa da firma agora. Esse trabalho que vocês coordenam, né? E que é desenvolvido um grande ato de compaixão e de contribuição com todos que participam. Esse grupo, os demais grupos que são colocados no YouTube. Eu agradeço muito por isso, por esse ano que está concluindo, e desejo a vocês todos que o menino Jesus nasça no coração e na família de cada um de vocês. Obrigado, João. Acho que a Cleusa estava falando. Um agradecimento muito especial também de estar aqui com vocês, né? Todo mundo, um agradecimento especial ao Amildo, pela generosidade de a gente estar aqui todos os anos juntos. É uma forma da gente estar se recebendo. Para mim, assim, é muito especial estar aqui com vocês. Cleuzinha, alguma coisa no seu microfone ficou um pouco distorcida, mas eu senti as suas palavras. Captei a vossa mensagem. Eu senti, eu acho que o grupo também sentiu. Você falou do Hamilton, não foi? Eu acho que a minha conexão é a conexão que está ruim, gente. A conexão. Mas eu senti, vocês sentiram também? O pessoal está sinalizando que sim. Eu quero agradecer a todos também esse ano maravilhoso. Muito bom estar com vocês sempre. E a gratidão eterna. Eu acho que a compaixão tem a ver também com a empatia, né? E a sincronicidade, que eu acho que são 3 afinações que esse grupo tem. Estou muito grata a todos vocês. Obrigada. Eu também queria agradecer por esse ano. Faz pouco tempo que eu acompanho vocês assim ao vivo, né, online. Eu estava só assistindo as aulas gravadas. E para mim foi um ano muito importante e de muita superação. Então, esses encontros das terças-feiras para mim foi muito
muito proveitoso e muito, assim, empolgante. Obrigada. Feliz Natal e feliz Ano Novo para todos. Eu também quero agradecer estes encontros fantásticos. Quero agradecer ao René, ao Marcos, à Larissa, a todos vocês e também ao Renato, ao Hamilton, a todos, porque eu ainda continuo, já para há 2 anos que eu venho a ver os vídeos que estão gravados, porque nem sempre a esta hora é a melhor hora para mim, aqui já é 00:30, aqui em Portugal, e agora é uma hora mais cedo, porque o horário, estamos no horário de inverno, depois passa a ser ainda uma hora mais tarde, mas é sempre com tanto carinho, com tanta gratidão que eu daqui me juntei ao grupo e sempre que consigo juntar-me e continuo a ouvir e a ver os vídeos de há 2 anos atrás, e há sempre algo que, mesmo às vezes repetindo, há sempre uma nova compreensão que surge. E bem-aja a todos, muito obrigada, e que este Natal, apesar de ser um Natal um bocadinho diferente, pelo menos aqui em Portugal, seja um Natal dentro do nosso coração. Tudo de bom para vocês. Obrigada. Nós que te agradecemos, querida Manuela. Eu queria aproveitar e deixar aqui registrado esse agradecimento a você e ao Geraldo que está aqui com a gente também hoje, porque vocês também ancoram esse grupo, e com a presença de vocês, com a sintonia, com a parceria, um carinho e uma gratidão muito especial a vocês dois. E o Geraldo escreveu uma mensagem aqui para mandarmos energia positiva para o Hamilton, para a família dele, e para todas as famílias, né, que por alguma situação estejam passando também aí os desafios dessa pandemia. E olha, gente, ninguém falava de Zoom, ninguém sabia usar o Zoom. Esse grupo, graças a toda a organização que a Alice Satinho, a Hamilton e o Renato Bertatti fizeram aí nessa estreia, está desde quando usando o Zoom? Desde 2016, e hoje todo mundo acha super fácil, usa o Zoom de qualquer lugar, e isso conectou pessoas, conectou corações, conectou mentes. Que coisa incrível, né? Eu acho muito legal. Muito bom fazer parte disso aqui. Larissa, vou tirar uma foto para todo mundo aqui, hein? E faz todo bem bonito. Fiquem lindos aí. 1, 2, 3 e... Aê! Mais do que nós já somos, né? Gente, um beijo no coração de vocês. Tenham um excelente ano aí. A gente se encontra, a gente vai se encontrando, não é? Muito bom estar com vocês. Muito bom falando, mesmo. daqui a pouco eu choro. Gente. E só para registrar muitas mensagens de carinho aqui no chat, e uma coisa é certa: passa rápido e as férias são boas, porque todo mundo volta com saudade, com o cérebro bem energizado. Com certeza. Um beijo grande, gratidão por tudo, cuidem-se bem. Natal lindo. Valeu. Paz. Até 2 de fevereiro. Tchau, gente. Tchau. Tchau.